nossa Constituição Federal, a estadual que se adapta à Constituição Federal. E a deputada Margot pode começar falando sobre este assunto. Foram essas e algumas outras adequações, não é isso, deputada? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, Leal. Boa tarde a todos. Na verdade, exatamente isso. Houve umas alterações na competência do Poder Legislativo. Claro que apreciar pressupõe também julgar, se manifestar a respeito. Não poderia ser diferente. O tribunal é um órgão técnico. Ele emite pareceres técnicos, mas quem julga no final é a Assembleia Legislativa. Tem que ser assim, como é também com as câmaras, né, municipais. Algumas questões de convênios, nós sabemos que o tribunal aí sim julga, mas contas de gestão, quem aprecia é o Poder Legislativo. Tá? Eu acho que deixar correto, deixar mais expressamente dito, mas na verdade já pressupunha, como o Léo acabou de dizer, já se pressupunha exatamente isso. Apreciar pressupõe julgar. Deputada, vamos aqui fazer uma análise e uma avaliação do que pode acontecer. Nós sabemos que o Tribunal de Contas tem um corpo técnico absolutamente bem composto, com pessoas realmente de muita capacidade e técnicos de ponta. Como a Assembleia vai fazer esse trabalho? Nós já apreciamos, eu como parlamentar, o Silas também, a deputada, já apreciamos e julgamos contas de governadores, mas apenas com relação ao parecer, porque a Assembleia não estava, ou não sei se já está, adequadamente preparada para fazer um exame. Quando essas contas chegarem lá, a Assembleia tem condições de fazer uma avaliação a nível de Tribunal de Contas para saber realmente como os recursos estão aplicados, se foi tudo conforme a lei e as normas. Mas tem que ter, se não tiver tem que se adequar e tem que ter, porque é atribuição do Poder Legislativo. E eu acredito que esteja assim. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar. Esse corpo técnico que é competente, eu concordo com você, que é muito bem formado, também concordo. Apenas é um órgão auxiliar, então manda o parecer e nós nos debruçamos sobre o parecer, mas a casa pode discordar desse parecer. Obviamente que com um quórum especializado para prestigiar o parecer do órgão técnico. E com relação às contas do Tribunal de Contas, a questão do julgamento, a casa está preparada sim. Nós também temos um corpo técnico competente, também formado para isso, e com certeza daremos conta, né, dessa atribuição que é do Poder Legislativo primordialmente. O Poder Legislativo ele nasceu primeiro como poder, né, fiscalizador. A primeira atribuição, a origem do Poder Legislativo foi exatamente essa. E por que fazemos leis? Porque a administração pública não pode fazer e nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, a Casa Legislativa faz as leis, acompanha a sua aplicação e fiscaliza os demais poderes. Agora nós vamos aí para a nossa vitória ontem, né, deputada? A senhora que já acompanhou, participou de discussões, inclusive representando a Assembleia do Piauí. O Piauí também entrou judicialmente para tentar rever a situação das vagas no Parlamento Federal, mas ontem a Câmara acabou sacramentando. Podemos dizer que é prego batido e ponta virada? Podemos dizer sim, porque, veja, Silas, é uma decisão do órgão competente para tal. Como o Leal antecipou, eu acho que o Congresso Nacional, para mim, me deu uma satisfação enorme ver o Congresso Nacional dizer, opa, essa competência é minha, a Constituição atribuiu a mim e nós vamos. Porque, eu acho o Poder Legislativo um poder muito injustiçado. Primeiro porque é um poder muito aberto e tudo que acontece ali se exacerba, né, transborda a questão interna com muita facilidade. Há o entrechoque entre os partidos, há o entrechoque entre parlamentares, há o entrechoque entre governos e oposições, e isso tudo termina que todas as discussões fogem, né, daquele âmbito interno com muito mais facilidade e com muito mais rapidez do que nos demais poderes. A invasão da seara legislativa, tanto pelo poder executivo quanto pelo Poder Judiciário, muito fortemente, o que se percebe é que estava cada vez mais diminuindo o campo legislativo. O Congresso Nacional, sempre acusado de omisso, mas eu faço uma defesa, Silas e Leal. Eu acho que ali a matéria só é votada quando está suficientemente madura na comunidade. Alguns temas não são votados ali, há um silêncio eloquente do legislador. É porque a matéria não está pronta para ser votada. Então, nessa questão especificamente, eu acho que o tribunal realmente não tinha feito
a regulamentação adequada. A lei complementar, ela é complicada, ela é uma lei de difícil aplicação, tanto é que não vinha sendo aplicada, e no momento que foi aplicada, deu no que deu. Houve uma invasão absurda do TSE na seara do Poder Legislativo, usurpou claramente uma competência, criou um critério de distribuição de vagas, de distribuição de sobras, quer dizer, que é uma questão muito sensível na formação da República, e isso não pode ser delegado, não poderia ser, o Congresso Nacional não tinha essa autorização da Constituição para delegar a um outro poder. Então, restabeleceu-se a ordem. Daqui para frente, vamos ver como é que a banda vai tocar. Mas eu acho que o Congresso, Leal, concordo com você, eu acho que vai tomar gosto, né, para manter assim, bem claros os limites da sua competência. Eu entendo que é momento de se fazer justiça àqueles que vêm trabalhando nesse sentido. Deputado Nazareno Fonteles, alguém pode discordar da forma, mas ele vem trabalhando há muito denunciando que cada vez mais o Legislativo perde força diante do Judiciário. Então eu tenho a impressão de que o deputado, nesse momento, deve estar, de certa forma, feliz com essa decisão, claro, e sabendo que o trabalho não foi um trabalho sem resultado. Exatamente. Olha, e essa emenda, essa proposta de emenda do Nazareno Fonteles, do deputado Nazareno Fonteles, vem pautando todo o debate jurídico hoje no Brasil, em que há essa questão dos juízes legisladores, né? Eu gosto de dizer, o juiz agora, ele não se satisfaz mais apenas de apitar, de manter a regra. Ele agora entrou em campo mesmo, calçou a chuteira e está jogando no campo que é previsto para ser do Poder Legislativo. Então, essas questões têm cada vez mais ganhado corpo, mais discussão na seara jurídica, e a pauta toda é chamada por essa emenda do Nazareno. Não se concorde, e há uma grande parcela que não concorda com esse ou aquele posicionamento da emenda, com essa ou aquela regra prevista na emenda. Mas, na essência, essa questão de você rediscutir essa separação das funções do poder, ela está muito claramente pautada pela emenda do Nazareno. A senhora não acha também, deputada, que essa exposição da nossa Suprema Corte em fazer, digamos assim, apreciação, julgamentos abertos para todos, na mídia, não causou, assim, talvez em alguns dos nossos ilustres e respeitados ministros, não causou, assim, aquela vontade de aparecer, porque antigamente o judiciário calava-se e só falava no processo. Pelo prestígio popular, parece que agora ganharam o gosto pela mídia. Parece que há uma disputa por um prestígio popular. E eu estou dizendo isso mesmo de acordo com a fala de um dos ministros. Eu acho que todos recordam, quem acompanhou das sessões de julgamento do Mensalão, quando houve ali um certo esgarçamento entre o ministro Barroso e o ministro Marco Aurélio, que o Barroso dizia, olha, eu não tenho que votar com a opinião pública. Ele dizia, mas eu tenho, porque eu tenho que prestar conta à opinião pública. Eu vou ousar, discordar, porque veja, o Poder Judiciário, ele tem certas prerrogativas, ele é inamovível, ele tem os salários irredutíveis, eles são vitalícios, exatamente para julgarem, independente do impacto favorável ou desfavorável que essa decisão vá impactar, lá no segmento popular. São órgãos técnicos, por isso mesmo, algumas decisões deles são aceitas com mais facilidade do que as decisões do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo é um órgão político, nós temos mandatos e nós nos submetemos a eleições a cada 4 anos. Então, natural que os parlamentares se preocupem, com a questão da perda de prestígio com esse ou com aquele segmento. Parece que o parlamentar, e é de fato assim, fica submetido ali a 3 grandes vetores. Tem a vontade pessoal dele, a convicção pessoal dele, que todo mundo, quem não quer votar, e legislar conforme suas convicções pessoais. Tem a questão do grupo popular, o colégio de eleitores, aquela parcela da sociedade que aprova, que o elegeu e que deverá reelegê-lo, ele continua disputando o prestígio com aquela, e a do partido político, que é o dono do mandato. Então, a gente fica ali, por isso é que algumas matérias têm mais dificuldade, mas o Poder Judiciário não. Ele é um órgão técnico, ele tem que julgar com a lei.
e não com a convicção pessoal de cada um. E a história da transmissão, né, ao vivo, para o bem e para o mal, ao tempo que dá mais transparência, termina provocando essa disputa, né, de prestígio popular, que eu não acho que seja saudável de forma nenhuma. Eu faria uma colocação e uma pergunta. A colocação primeira é dizer que o senador Wellington Dias foi o grande batalhador para que esse decreto legislativo chegasse a esse resultado. Todos os políticos, a classe política deve fazer o seu agradecimento ao esforço, ao trabalho e à dedicação do senador Wellington Dias. Mas aí vem a pergunta à deputada, que também tem um trabalho extraordinário nesse processo na área da justiça. Como vai ficar o processo que a Assembleia ingressou? Vão desistir ou vão avaliar, para que a opinião pública saiba bem o que vai acontecer daqui para frente? Leal, nós estamos, hoje eu já conversei com os advogados que acompanham em Brasília, conversei com os advogados de outros estados, nós estamos sempre, né, em contato, debatendo. Nós estamos avaliando qual é o impacto dessa medida. A princípio a resolução perdeu completamente o efeito. Então, se houver ações, e eu acho que há duas ações que se baseiam unicamente na inconstitucionalidade da resolução, a mim me parece que essas aí perdem o objeto. Mas há as ações que atacam a lei, no caso da do Piauí, e por via reflexa a resolução. Nesse caso, eu devo ir de hoje para amanhã para Brasília, sentar com a assessoria jurídica, vamos reunir todos e vamos analisar qual o caminho juridicamente melhor. O certo é que tem que ser uma decisão madura, tranquila, mas eu acho que a viabilidade das ações é muito grande. Mas temos que ouvir todos que estão envolvidos no processo. E o objetivo foi atendido mantendo a bancada? O objetivo foi atendido mantendo a bancada. A discussão agora, né, fica para a próxima legislatura. E com isso, né, a gente mantém lá nossa ADIM. Então, sucesso na próxima eleição com as mesmas 30 vagas e mesmo 10. E 10 vagas. Obrigada. Tá certo. Obrigado. Vou convidar vocês, os telespectadores, para ver um anúncio que eu fiz lá hoje pela manhã, ao vivo, lá nas concessionárias.